Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu me arrependo de ter me tornado um reparador de hologramas. No ano de 2035, a empresa Meta Platforms inventou o único uso lucrativo para hologramas: reanimar os mortos. Quando alguém que você ama morre, tudo o que você precisa fazer é ir para a Meta. Traga todas as fotos e vídeos deles que você tinha e a Meta faz o resto. Eles passariam as informações por meio de uma IA e um projetor 3D criaria uma cópia exata da pessoa, com personalidade e tudo. Eu reparo esses hologramas, ou talvez isso seja muito generoso. Normalmente, apenas reinicio o sistema e ele começa a funcionar novamente. O salário é bom e, infelizmente, preciso do dinheiro para ajudar a pagar os remédios da minha mãe. Essa merda tá quebrada. Quebrada como? Eu pergunto. Meu cliente hoje é mais jovem do que o normal, 40 e poucos anos, com um olhar maldoso. Toda vez que eu ligo o holograma, ele começa a gritar. Ele começa a... Eu engulo em seco. Desculpa, eu não entendi. Ele grita? A inteligência artificial que faz esses hologramas agirem como humanos é insanamente complicada. Eles têm memórias, idiosincrasias. Gritar constantemente não é normal. Olha você mesmo. Meu cliente me leva para sua sala de holograma. Ele aciona o interruptor e os projetores no teto acendem. Uma mulher se materializa lentamente na nossa frente. Quando o holograma termina de carregar, ela vê meu cliente e grita, e se encolhe até que ele a desligue. Eu quero falar com a porra da minha esposa. Ele diz, vai, conserta isso. Eu faço o que sempre faço. Reseto o sistema. Basicamente, eu limpo a memória de cache, mas mantenho o programa principal intacto. Ele liga o interruptor e ela se materializa. Querido, o que tá acontecendo? O holograma diz. O cliente olha para mim. Você pode sair agora. Pego minha bolsa de ferramentas e saio. Mas antes de sair da casa, ouço um grito. Acho que não devo ter resolvido o problema, então volto. É quando vejo meu cliente estrangulando o holograma. Obviamente você não pode estrangular um holograma. É apenas uma projeção 3D. Mas a IA é realmente muito inteligente e está programada para agir de forma humana. Quando ele coloca as mãos em volta da garganta dela, a IA a força a reagir de acordo. Ela está com medo. Está ficando azul e, pela expressão em seu rosto, sabe que vai morrer. Matar você uma vez não foi o suficiente. Meu cliente diz, eu vou te matar de novo, até ficar satisfeito. Eu sei que ela não está viva, mas parece tão real. Eu entro em pânico. Pego a ferramenta mais afiada da minha bolsa. Corro e o acerto pelas costas. Ele desmaia imediatamente. Morre pouco tempo depois. Ainda em estado de choque, o holograma de sua esposa apareceu. Você me salvou, ela disse. Ele ameaça me matar há anos. Eu só posso imaginar quantas vezes ele a matou assim, apenas para reiniciá-la e fazer tudo de novo. Ela disse, eu vou esconder o corpo. Você nunca esteve aqui. Mas quando ela foi mover seu corpo, suas mãos o atravessaram. Eu não entendo, ela disse, olhando para mim. O que está acontecendo? E então, ela começa a gritar. Eu gostaria de nunca ter aceitado esse trabalho. Eu fico gorda nesse jeans?
Meu bem, eu pareço gorda nesse jeans? José estremeceu. Se ele deixasse escapar imediatamente, ela faria uma careta. Insistiria que ele está mentindo. Muito tempo e não há como evitar o tapa na nuca dele. Mesmo que a vendedora esteja assistindo. Especialmente se a vendedora estiver assistindo. Seus olhos voaram sobre ela. Uma bola redonda de gordura se derramava sobre a cintura de seu jeans, descansando sobre o início de suas pernas envoltas como salsichas. Você... ficou... legal. Seus olhos redondos o observavam, forçando seu olhar para baixo em seu colo. Ele esperou pelo tata e sacudida de sua cabeça, mas não veio. Em vez disso, as cortinas se fecharam. José afundou em seu assento, esfregou as bochechas. Foi por pouco. Ele estava se acostumando com o humor dela, mas não exatamente. Ele prometeu a si mesmo que faria melhor da próxima vez. Ele olhou para cima e seu estômago vibrou. A cortina a cobria de uma ponta à outra. Ela não colocaria a cabeça para fora, esgueirando olhares suspeitos como da última vez. Ele rapidamente se virou para a vendedora, mas ela estava conversando com outra cliente. José manteve seus olhos esbugalhados nela, desejando que ela olhasse em sua direção. Quando o fez, ela levantou uma sobrancelha e gritou do outro lado do mar de roupas. Você tá bem? José congelou. A cortina guinchou contra sua haste. Ela trovejou para fora, os olhos correndo freneticamente entre eles. Desculpa, disse a vendedora e apontou para José. É que ele parece estar doente. Vamos, ela cuspiu, puxando-o para cima de seus ombros. Então, eles saíram. Algumas semanas depois, a polícia olhava para essa cena repetidas vezes, com os olhos marejados. Eles trabalharam em muitos casos de assassinato e, embora estivessem entorpecidos para a maioria deles, nunca era fácil assistir aos últimos momentos da vida de um garoto de 10 anos. Perambulando pelos esgotos. Jacob Fontaine levou o delicado lenço ao nariz em uma tentativa desesperada de abafar o cheiro rançoso. O fedor de detritos humanos e resíduos expurgados era quase demais para um sujeito tão afeminado e educado. Você nunca se acostuma, senhor, disse o homem pequeno e sujo à sua frente. Uma lanterna brilhou através da névoa fumegante do esgoto. Daqui a pouco vai ser tudo o que você vai sentir o cheiro. E o gosto. Sua língua vai te enganar fazendo você pensar que tudo tem gosto de merda. Fontaine ignorou o comentário vulgar de Walsh. Ele era um ranzinza miserável. Fontaine conheceu o odioso por meio do negócio de curtimento de seu pai. Walsh era um pure finder, alguém que coletava esterco de cachorro e depois o vendia como um curtidor para couro. Fontaine sempre empalidecia quando Walsh andava de um lado para o outro no chão da fábrica. O próprio Fontaine era responsável por uma pequena editora, um empreendimento de luxo de seu pai para atender às habilidades de seu filho uraniano. Para deleite e orgulho de seu progenitor, Jacob fez disso um grande sucesso. Eu sei o que você está procurando, Sr. Fontaine, Walsh disse. Mas um esgoto não é o tipo de lugar onde um cavalheiro deveria se esconder. Eu não ia deixar você vir sozinho e desaparecer com tudo. Os olhos de Fontaine lacrimejavam. Basta lembrar que eu tenho a minha pistola, cara. Através do esgoto claustrofóbico e assombroso, o par perambulou, flutuando nas águas baixas que corriam em direção ao Tâmisa, aquele poderoso rio conhecido como o Grande Fedor. Navegavam flotilhas fecais. O que os trouxe aqui começou com Fontaine participando de uma discussão em um prostíbulo sobre um cara conhecido como Black Bob, um ladrão prolífico que, quando finalmente apreendido e interrogado violentamente, derramou o paradeiro de seus ganhos ilícitos. Apesar de uma extensa busca nos esgotos, o saque nunca foi recuperado, e Bob foi enviado para a Austrália como punição. A ganância corria nas veias da família Fontaine, então, no dia seguinte, ele perguntou a Walsh se ele conhecia algum tosher. Toshers eram os homens que vasculhavam os esgotos. Walsh ofereceu seus serviços.
O sistema de esgoto carregava consigo os efluentes de uma Londres pecaminosa, resíduos corporais e partes de corpo, produtos químicos e industriais, abortos tardios e recém-nascidos mordiscados por ratos. Um belo centavo foi pago a mulheres sem escrúpulos para criar muitos bastardos, apenas para que a infeliz criança se reunisse com Deus logo depois. A visão de um bebê morto nas ruas ou à deriva no grande fedor não era incomum. Eu espero que tenha adivinhado a localização certa, senhor. Walsh murmurou, porque estamos quase lá. Fontaine ficou animado, apesar de se encontrar no canto mais escuro do sistema. Ao chegar, o clarão da lanterna brilhou de forma peculiar. Walsh parecia inquieto. Acho que devemos ir, senhor. O escuro não parece certo. Fontaine sentia o mesmo. Era anormalmente sombrio. Walsh então gritou, quando a escuridão avançou e ficou diante deles. Uma blasfêmia nascida de membros roubados cimentados com dejetos humanos. Estava aguardando a fortuna de Black Bob. Os corpos de Fontaine e Walsh foram encontrados no Tâmisa uma semana depois, mutilados e sem membros. A escuridão permaneceu perambulando pelos esgotos. Pai solteiro. Eu sou um pai solteiro e minha vida amorosa tende a ser irregular na melhor das hipóteses. Não é fácil encontrar as pessoas certas que não se incomodam com bagagem, embora eu ache que seja mais comum na minha geração do que nas anteriores. Também é difícil conseguir tempo suficiente para conhecer as pessoas pessoalmente. Eu já tinha saído com a Clara algumas vezes, e essa noite foi a noite em que ela conheceu meus 2 monstrinhos. Eu estava nervoso, mas também muito animado. Ela era uma mulher adorável, doce. Eu sabia que meus 2 iriam amá-la. Pelo menos não a odiariam. Ela era muito mais legal do que a última que eu trouxe para casa. Alison tinha sido um pouco mais chamativa do que meus encontros anteriores. Eu não me importei com isso, mas meus 2 diabinhos a acharam chata, sem sal. Honestamente, eles ficaram bem agitados depois que eu a trouxe para casa. Eu me senti culpado e prometi fazer melhor. Eles significam tudo para mim, para que eu repita erros como esse. Então, Clara. Eu tinha contado a eles sobre ela, é claro. Eles podem ser um casal de monstrinhos, mas são meus monstrinhos e merecem saber o que o papai tá fazendo. Você provavelmente vai me julgar por isso e eu não vou culpá-lo se o fizer. Eu entendo. Mas prefiro encontros sem filhos. Eu posso imaginar vocês balançando suas cabeças coletivamente. Quer dizer, eu tenho filhos, certo? Então, qual é o problema? A questão é que já tenho o suficiente para lidar. É tudo o que posso fazer para acompanhar os meus. Eles puxaram a sua falecida mãe. Ela era meio estranha, uma verdadeira diabinha de salto alto. Vá em frente e julgue, mas eu conheço os meus limites. No entanto, sempre sou sincero sobre ter uma família. Acho que é justo. Eu nunca lançaria minha cria em alguém sem avisar. Então, lá estava eu, com a adorável e doce Clara, jantando em um lugar agradável. Ela estava rindo porque eu brinquei com ela sobre como finalmente estava confortável o suficiente comigo para comer uma refeição completa em vez de cutucá-la como uma heroína de Jane Austen. Sinceramente, Charlie, acho que você é um dos poucos caras com quem saí que não é estranho em ver uma mulher com um grande apetite. Eu não me importei e disse isso a ela. As pessoas se importam muito com o embrulho em vez de o que está embaixo dele. Eu perguntei a ela se ela estava nervosa para conhecer meus 2 diabinhos. Eu tô um pouco nervosa sim, mas feliz com isso. Ah, nervoso é normal. Eles sabem que você tá vindo. Em parte porque eu sempre trazia algo como um presente para eles, mas não disse isso em voz alta. Houve alguns gritos porque, aparentemente, as proteções à prova de som que coloquei não eram tão eficazes quanto eu esperava. De qualquer forma, eu estava certo. Meus 2 demôniozinhos acharam Clara muito doce e a amaram. Eu estou de volta à procura de uma mulher a partir de hoje, se alguma de vocês estiver interessada.